Queridos, eu preparei aqui um material, que nós vamos, eu queria que você pedir para todo mundo trouxe caneta. Amém. Isso, amém. O que eu queria que você fizesse? Eu queria que você pegasse, distribuísse, aí você pegasse essa folha, e isso aqui é o que nós temos para tratar hoje, amém? Amém. Então, ou seja, nós vamos ter uma noite aqui bem cheia do poder de Deus, amém? A palavra de Deus. O alvo dessa nossa capacitação é algo, ou seja, nos preparar, ou seja, a gente até usou o nome reciclagem, reciclagem da liderança. Eu confesso para os irmãos que eu tenho assim, eu não gosto de olhar assim, não gosto desse termo reciclagem, certo? Porque parece que está pegando assim, alguma coisa que não tem reciclagem, você lembra de quê? Você lembra de lixo, né? E aí você está, mas a ideia de reciclagem é reaproveitar, é pegar, na verdade, o conhecimento que muitos de vocês já têm, e a gente rever essas situações para fazer o quê? Para dar uma nova, não uma nova, mas para reavivar aquilo dentro de você, né? Ou seja, então, é uma capacitação, é um tempo aqui precioso que nós vamos passar, ou seja, nessas próximas 4 terças-feiras, né? Demos folga para os nossos cursos, para a gente focar nisso. Por que nós fizemos isso? Por que essa reciclagem? A partir da nossa conferência de células, aquilo que foi ministrado pelo pastor Daniel, nós sentimos um desejo muito profundo e entendemos a necessidade de trabalhar com a nossa liderança. Por quê? Porque são vocês que estão em contato com o que a gente tem de mais precioso. O que nós temos de mais precioso? É o rebanho que Deus nos deu, amém? Nós não declaramos, ou seja, de fato, que principalmente as nossas líderes de mulheres, volta e meia, elas reafirmam uma frase, as líderes de criança, reafirmam uma frase que eu acho que deve ser uma verdade para todos nós. Ou seja, que nós tomamos conta, ou seja, nós temos um rebanho precioso, né? Eu creio que as crianças são um rebanho precioso, mas os adolescentes, os jovens, os adultos, todos são de fato pessoas. Assim, sobrado? Todo mundo pegou, né? Então tá. E aí o que acontece? Muitas das vezes, por que as coisas não fluem, nós não alcançamos os resultados que nós desejamos? Eu creio que em muitas situações é porque nós começamos a perder o encargo, que foi o que nós ministramos no domingo, né? Domingo nós falamos sobre retomar o encargo, e nós estamos reunindo essa turma. Eu ministrei no domingo de manhã para o pessoal que faz o curso e as supervisões do domingo de manhã, e agora eu vou ministrar para os irmãos essa mesma palavra, que é esse resumo aí. O que nós entendemos? Nós entendemos que se existe algo que nós temos que defender, é a nossa visão. Nós cremos, ou seja, eu creio de fato que Deus nos deu uma visão, amém? Amém. E de tempos em tempos é necessário a gente relembrar essa visão, pois essa visão, ou seja, ela é de Deus, e ela é aquilo que nos guarda para a gente manter o foco naquilo que nós fomos chamados. O que acontece muitas das vezes? Às vezes nós somos distraídos, às vezes, ou seja, nós estamos vivendo a vida, e eu falei isso no domingo à noite, eu acho que é uma realidade, ou seja, é um perigo ser bem sucedido. Quando nós olhamos para trás, aí nós vamos perceber que nós já fomos bem sucedidos em muitas áreas, só que o bom é inimigo do ótimo, e às vezes a gente ficar só olhando para aquilo que já aconteceu, e toda a tendência nossa é nos acomodar. E aí o que acontece? A tendência, isso vai nos levar a perder a visão. Agora, a visão é importante, sim ou não? Sim. E ela é tão importante que o profeta Abacuque, eu coloquei os textos aí, eu queria que um homem lesse a versão da NVI, e na sequência que esse homem terminasse de ler, uma mulher lesse o mesmo versículo na revista atualizada aí, amém? Vamos lá, um homem aí, leia para nós, por favor. Olha o que Abacuque diz. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa comendo. Olha para vocês
perceber, ou seja, 700, 800 anos antes de Cristo, a gente encontra aqui, né? O pastor Galvin diz que isso aqui é a profecia sobre o outdoor, né? Escrever a visão, ou seja, alguém que você está na estrada, você vê um outdoor, você pode estar na velocidade que for que você visualiza. E isso tem um sentido. Nós não é à toa que volta e meia, ou seja, em tudo que nós fazemos, ou seja, lá no telão, lá no painel, lá atrás do púlpito, está lá a visão escrita. No vidro da janela da minha sala está lá a visão escrita. Por quê? Por que disso? Porque é necessário que a gente mantenha os nossos olhos na visão que Deus nos deu. A visão, ela é o quadro realizado do futuro, é o que nós estamos desejando alcançar, é o que nós estamos trabalhando para isso. O que muitas vezes acontece? O que muitas vezes acontece é que nós nos perdemos na caminhada. Às vezes nós viramos e acontece o quê? A gente começa a andar, mas se perde. Por quê? Porque tiramos os nossos olhos daquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí é necessário a gente retomar isso. Infelizmente, é do ser humano que, com o tempo, as circunstâncias, as dificuldades, o foco vai se dissipando, vai se separando, ou seja, apontando para outras situações. Às vezes, um exemplo, um problema que você passa, uma circunstância que você passa, muitas vezes faz com que você, já ouviu aquela expressão? Eu perdi o chão, aconteceu esse problema, eu fiquei sem rumo. Quem fica sem rumo, na verdade, perde, o quê? A visão. E aí o que acontece? Se nós não tivermos atenção para nos mobilizar e consertar o nosso foco, as coisas vão desandando. É como um outro exemplo que eu dei no domingo, do pedreiro que está fazendo uma parede. Ou seja, é uma edificação, amém? Mas ele tem algumas ferramentas que mantêm ele no lugar. Essa ferramenta é o quê? Está aqui, ó. Deixem atrás, se chegar mais alguém. O que acontece? Ele usa o prumo. E o prumo é para quê? É para manter aquela parede edificada de maneira correta, né? Reta. Mas o que acontece? Se ele começa a construir, a fazer, ele deixa de observar o prumo, que mantém a visão original que o engenheiro teve, o que vai acontecer? Vai desalinhar. E aí nós vamos ter uma obra imperfeita. E às vezes o que acontece? Por que nós estamos trabalhando com o Senhor, estamos fazendo, e aí a gente percebe que as coisas começam a não acontecer como aconteciam antes, ou não acontecer como a gente gostaria? Muitas causas podem gerar isso, mas uma delas, e talvez uma das principais, é a perda da visão. Nós vivemos num tempo em que nós nunca tivemos tanta informação. Nós precisamos, o pastor Galvin estava falando com a gente lá no Peru, na reunião do Global Kingdom, eles estavam falando o seguinte, dos desafios que nós temos para pregar o Evangelho neste momento. Nunca foi tão difícil, porque nunca as pessoas tiveram tanta informação. Você está pregando na sua igreja, e aí o que acontece? Você está lá ministrando a sua célula, a pessoa tem um aparelhinho desse, e aí você fala alguma coisa, o que ele faz? Ele já pesquisa, e aí ele vai conferir. Se o que você está falando é aquilo mesmo. E aí o que acontece? O nível de informação aumentou. Só que aumenta a informação, mas aumenta também, ou seja, diminui a qualidade da informação. E aí, por exemplo, nós temos que ter maturidade, porque nem tudo que você vê, uma expressão que eu gosto muito, nem tudo que é bíblico é do Novo Testamento. Nós somos crentes do Novo Testamento, amém? Nós estamos debaixo da nova aliança. Mas tem muita gente que está vivendo a antiga aliança ainda. E aí o que acontece? Se a gente se voltar por isso, nós não vamos alcançar, nós não vamos conseguir. Esse é um exemplo. Mas presta atenção, às vezes você está na sua casa e aí tipo assim, as informações estão chegando. E se você não tiver um filtro, você vai se alimentando daquilo tudo. E aí você se alimenta de muita coisa que te leva para fora. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que nós não deveríamos ser como crianças, que são levados como vento, ou seja, por vento de doutrina, ou seja, jogados de um lado para o outro. Às vezes o que acontece? Qualquer videozinho, áudiozinho, qualquer coisinha que você recebe pela internet e tudo, você despreza tudo que você aprendeu a sua vida inteira por causa de 3 minutos, 2 minutos de um videozinho que tem um locutor com a voz bonitinha
correntinha, um fundo musical, e às vezes o que acontece? Aquilo atende à necessidade sua. É justamente o argumento que você precisava para justificar todos os seus problemas. E aí nós vemos o quê? Nós vemos uma sociedade que vive em prol do quê? De si própria. E aí, por exemplo, é necessário ter um cuidado danado. Olha, as pessoas hoje elas estão buscando o quê? A nossa sociedade, com tanta informação, eles estão buscando aquilo que agrada aos ouvidos. E o apóstolo Paulo, ele disse que chegaria um tempo em que as pessoas teriam dificuldade de ouvir essa doutrina. Por quê? Porque ela iria incomodar. Eu quero dizer que, por exemplo, muitas coisas, a palavra de Deus, ela nos incomoda muito. Por quê? Quando a gente se acomoda, a gente para. E quando a gente para, a gente deixa de crescer. Por isso, ou seja, para que entender essa necessidade humana, de relembrar a visão, de ter atenção sobre isso, de voltar os nossos olhos àquilo que Deus nos chamou, reposicionar o nosso foco naquilo que Deus nos chamou para fazer, é que nesses dias nós estamos aqui para reafirmar a nossa visão, amém? Ou seja, a nossa visão, ou seja, nós precisamos reafirmar de fato, ou seja, nós temos um cargo, ou seja, e um cargo pelo quê? Pela edificação. Vamos ler junto o que está escrito aí, o nosso encargo, a nossa visão está aí. Vamos ler juntos, vamos lá? Vamos lá, 1, 2 e... O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. Conquistamos assim a nossa geração para Cristo, através dos céus que se multiplicam. Uma vez por ano, né? Nossa meta é uma vez por ano, amém? Precisa ser de fato, ou seja, quando nós olhamos para isso, isso aqui é a declaração daquilo que nós queremos. Ou seja, o nosso encargo de fato é edificar uma igreja de vencedores. Mas a gente olha para isso e pensa, isso aqui é a nossa declaração de propósito. É a nossa declaração, é a nossa visão, a nossa declaração de propósito, é aquilo que nós chegamos, nós queremos alcançar. Mas o que vem a ser uma igreja? Ou seja, e aí eu comecei a questionar, fazer algumas perguntas, que vai te levar a pensar, o que significa ser uma igreja de vencedores? O que significa? Ou seja, para você, quando você pensa, a igreja de vencedores, ela é formada por vencedores, amém? Mas vencedor, quem são esses vencedores? Ou seja, se uma igreja de vencedores é uma igreja que cumpre o propósito de Deus, isso implica que a igreja é quem? Somos nós. Ou seja, a igreja só vai cumprir o propósito de Deus se eu cumprir a minha parte. Não tem como a igreja cumprir o propósito de Deus, o propósito dela, o propósito que Deus liberou para ela, sonhou para ela, se eu estou vivendo os meus propósitos. Ou seja, se não há uma direção minha, uma decisão minha de fazer aquilo que Deus me chamou. E aí, tipo assim, eu entendo que na verdade, ou seja, ser uma igreja de vencedor é uma igreja que tem um propósito, mas qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é ter um grupo de pessoas que seja sua imagem e semelhança. Quando Deus criou o homem, ele disse o quê? Façamos o homem. O quê? A nossa imagem e semelhança. O que Deus queria com isso? Na verdade, Deus criou o homem, o desejo dele era encher o homem dele mesmo. É o que nós aprendemos no curso de maturidade do Espírito, que diz o quê? Que o homem, ele foi criado para conter a Deus. É como um copo. Qual que é o propósito do copo? Conter água, ter água. E essa água, assim, não é só para ficar ali, mas essa água é para transportar a água e derramar a água em outros lugares, não é verdade? Assim sou eu e você. Nós nos enchemos de Deus para fazer o quê? Para representá-lo, para exercer o domínio, ou seja, para liderar, para representar Deus na terra. Nós somos cristãos, amém? Amém. E a primeira vez que os discípulos do Senhor foram chamados de cristãos foi em Antioquia. E o significado da palavra cristão é pequenos cristos. Ou seja, eles estavam vivendo e andando como Cristo. E aí, quando eu começo a olhar para Cristo, eu percebo a forma que ele vivia, que ele agia, eu vou perceber o seguinte: às vezes existe muita diferença da forma como ele vivia. Amém? Isso é realidade na sua vida, sim ou não? Pergunta para quem está do seu lado assim: você tem sido um cristão
de fato? Tem sido cristão de fato? Será que se o mundo lá fora, presta atenção, será que o mundo lá fora olhar para a nossa vida, para a maneira que nós vivemos, eles vão enxergar Cristo? Ou eles vão enxergar um grupo de religiosos, um grupo de pessoas? Como é que assim, qual que é a visão que eles têm a nosso respeito? Eu acho que isso tem tudo a ver, na verdade, não é só com aquilo que nós sabemos. Sabe o que nós entendemos? E tenho falado isso com os irmãos. Na verdade, a grande maioria, para não dizer todos os problemas que nós temos, é uma questão de mentalidade. Mentalidade. Existe esse princípio que uma mentalidade correta gera comportamentos corretos. Ou seja, uma crença correta gera um comportamento correto. Se a gente olha no mundo hoje, nós vamos perceber por que o mundo está tão degenerado, por que nós temos tanto problema. A origem desses problemas é, na verdade, o quê? Uma crença errada. Nós vivemos um problema no nosso país porque nunca se teve tantos evangélicos cristãos no nosso país. E, por incrível que pareça, em vez das coisas melhorarem, parece que a corrupção aumentou. Já imaginou isso? Mais ou menos há 20 anos atrás tinha muito menos evangélico. E aí hoje tem muito mais. Por que não melhorou? Até se criou uma nova categoria de cristãos hoje. O IBGE agora está contando os cristãos, os cristãos evangélicos não praticantes e os praticantes. É uma coisa que é exclusividade da igreja católica, né? Eu sou católico, porque eu fui batizado, minha família mas eu nunca vou lá. E hoje nós temos um cristão evangélico não praticante. O cara, esses dias, eu recebi uma mensagem no Facebook. A menina falou assim: o senhor é pastor e tal, eu sou e tudo. Aí então ora comigo. Não, tudo bem, vou orar. Eu falei assim: como é que você me adicionou e tudo? E na verdade eu fui descobrir que quando nós fizemos uma casa de paz lá em Cajuru, essa menina, ela se relacionava com o pessoal lá, e aí essa menina, os contatos que a gente tinha lá eram semelhantes, e ela acabou me adicionando. E aí quando você pega no meu Facebook, fica fácil de você ver que eu sou pastor, né? Não tem foto de igreja, versículo da Bíblia, só tem isso, então não está difícil. E aí ela foi pedir oração e tal, para o problema da família, e etc e tal. Eu falei assim: tudo bem, mas você é evangélico? Não, eu sou evangélico. Eu falei assim: que bom, mas você participa de alguma igreja? Aí ela falou: não, a minha igreja é a minha casa. Aí eu já empinei a carroça do outro lado, né? Eu falei assim: essa igreja é a sua casa? Eu estou precisando de oração, estou sofrendo demais, eu preciso um problemão. Eu falei: senhor, deixa eu te falar. Você precisa se envolver com a igreja. Você precisa participar, você precisa participar do corpo de Cristo. Não tem como servir a Deus sem participar da igreja. Não, a conversa acabou ali. Ou seja, na cabeça dela, talvez eu sou mais um pastor, que está querendo encher sua igreja de pessoas. Vai fazer o quê? Para ganhar muito dinheiro com isso? Porque a ideia das pessoas é que o pastor ganha muito dinheiro, né? E Deus sabe, né? Deus sabe como é que as coisas funcionam. Então, assim, o que acontece? Por que essa pessoa vive dessa forma? Por causa de uma mentalidade errada. Na verdade, ou seja, talvez o desejo profundo dela fosse agradar a Deus de fato, fosse receber de Deus. Ela precisa de Deus, mas ela continua vivendo de maneira errada. E aí o que acontece? Quando nós trazemos isso para a nossa visão, nós vamos perceber a seguinte situação: muitos dos erros que nós cometemos, muitas das coisas que nós deixamos de fazer, muitas das coisas que a gente olha e fala assim, eu devia fazer diferente. Porque os nossos valores estão errados. Um dos valores fundamentais que nós defendemos, e é o que nós vamos abordar mais hoje, é de fato, ou seja, a nossa igreja, nosso encargo é de ficar uma igreja de vencedores, amém? Amém. E nessa igreja o que acontece? Onde cada membro é um ministro, é um sacerdote, né? E aí, ou seja, o nosso tema aí, ou seja, cada membro é um líder. Eu quero que você me ajude a pensar o seguinte: qual que é
versões, e nós vamos falar isso aqui muito. Porque, na verdade, quando você pensa na figura do sacerdote, em quem que você pensa? Vamos fazer sacerdote. Qual que é a primeira palavra que vem à sua cabeça? Pastor. Vamos de novo. Sacerdote. A primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Pastor e tudo. Você não tem gente converter. Mas se você pergunta para uma pessoa que não é quem faz de sacerdote, vai falar seu padre. É ou não é? É. Mas e na nossa igreja também, o sacerdote evangélico é o quê? É o pastor. E aí o que acontece? Quando eu falo que cada crente é um sacerdote, eu estou trabalhando, na verdade, o quê? Eu estou trabalhando contra um problema que nós temos. Um dos valores que nós defendemos, e esse ano de 2017 nós vamos completar 500 anos da Reforma Protestante. Um dos valores fundamentais da Reforma Protestante foi o quê? Foi uma doutrina que se chama o sacerdócio universal do crente. Fala comigo, sacerdócio universal do crente. Então o que é isso? Cada crente é um Cristo. É simplesmente, ou seja, cada pessoa que recebeu Jesus como Salvador, ele pode ouvir de Deus, receber de Deus e ter uma experiência com Deus. O que aconteceu? Lá em 1517, ou seja, 1517 é a data da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero firmou as 95 teses lá na Alemanha. Até na semana passada estava tendo uma conferência lá dos 500 anos da Reforma lá em Berlim. Pensa, Marcelo de Almeida, a Luiz de Silva, só os cabeção lá. E eu pensei, meu Deus, eu assisti um pedacinho do programa, foi muito bacana. Mas assim, o que eles estão fazendo? Estão reafirmando os valores da Reforma. O que eles fizeram? A Reforma Protestante, na verdade, ela é um marco na história. Você vê que no seu ensino médio ou no ensino fundamental você ouviu alguma coisa sobre isso, sim ou não? Sim. Ouviu. Mas o que acontece? A Reforma Protestante não começou e terminou em 1517. Ou seja, a Reforma ela começou a respingar na história da humanidade ali em 1400 e alguma coisa. Ou seja, nós temos a história de vários reformadores, vários movimentos de pessoas que entenderam esses princípios, ou seja, a fé que eles estavam vivendo estava errada, né? E aí, por exemplo, nós vamos ver que a Igreja Católica ela se desviou no meio do caminho, ela perdeu a referência, perdeu a visão, e aí o que acontece? Virou o que aconteceu lá atrás e o que nós estamos vendo aí até hoje. Mas o que aconteceu? Qual foi o exercício que eles fizeram? Um exercício que se chama ad fontes. Alguém sabe o que é isso? Ad fontes é o que? É o retorno às fontes. O que eles fizeram? Eles pegaram a palavra e falaram assim, vamos retornar às fontes. Qual que é a fonte do cristianismo? A igreja primitiva. E aí eles começaram a voltar lá para pegar os valores. E a partir daquilo que os primeiros cristãos ensinaram e viveram, eles criaram esse movimento da Reforma Protestante. Aí foi esse barulho todo. Agora, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, aonde que a coisa desandou? Principalmente depois que a igreja ela saiu das casas e ela foi para os templos. Quando que aconteceu isso? O marco-chave, a conversão de Constantino. Quando Constantino se converte, né? Historicamente ele se converteu. Não sei se isso é realidade. Aí o que acontece? Ele uniu a igreja e o Estado. E aí, ou seja, começou a haver duas classes. A plebe e o clero. E o grande problema que nós lutamos contra isso hoje se chama clericalismo, que vem de clero. O que é? O clero é o sacerdote. Ou seja, era um povo diferenciado que fazia o quê? Enquanto 90% das pessoas assistiam, eles faziam. Isso te lembra alguma coisa? Sim ou não? Lembra. Lembra sim. E aí o que acontece? Quando nós olhamos e percebemos o quê? Lá em 1517 os irmãos voltaram e quebraram o pau por causa disso. E aí fizeram uma reforma. Só que a reforma de 1517 ela foi mais na questão do ensino. Porque como é que você acha que foi o primeiro culto de Martinho Lutero depois que ele pregou as teses lá na igreja lá? Como é que você acha que foi? Você acha que foi um culto pentecostal? Cheio do Espírito Santo? Foi uma missa.
conteúdo diferente. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo na aula de reforma protestante. Na verdade, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que o que? A história começa a se repetir. A história começou e, por exemplo, olha, cada cliente é um ministro, as pessoas podem ser cheias de Deus e elas vão cumprir o propósito de Deus. E aí, com o tempo, o que eles fizeram? Escolheram pessoas especiais para que essas pessoas pudessem fazer enquanto todo mundo só assistia. E aí o que acontece? Lá em 1517 eles dão um pontapé inicial para voltar às fontes, para voltar ao original, sei como era. Só que com o passar dos anos, o que aconteceu? Voltou tudo de novo. E aí hoje nós estamos vivendo um movimento que a gente tem chamado de ser o quê? De é um movimento da segunda reforma. Esse movimento tem trabalhado aonde? Na nossa forma de ser igreja. Então, sim, hoje nós queremos trabalhar isso por quê? Porque você precisa entender o princípio da igreja das duas asas. E para que você possa compreender isso, a igreja das duas asas, você lembra o que é? Lembra, né? As duas asas, o quê? Uma asa é o culto de celebração, a outra asa são as células. E quando, ou seja, as duas asas funcionam bem, esse pássaro consegue voar. Quando uma igreja funciona só no culto, é só o culto que funciona, é como um pássaro que está voando, está tentando voar com uma asa só. Vai ficar rodando no mesmo lugar. Agora, para que as coisas possam acontecer, eu e você precisamos compreender qual é o meu papel nisso. E o seu papel, ou seja, Deus te chamou para que você de fato possa assumir a sua posição de ministro. Então, ou seja, sacerdote, ministro e líder, na prática, seria a mesma coisa. Eu gosto, a palavra sacerdote lendo o nosso lado religioso. Mas a palavra ministro, ela fala de duas coisas que é importante. Que o ministro, ele também tem esse aspecto religioso, mas ele também tem o aspecto da autoridade. Ou seja, o ministro da economia é quem? É a pessoa que lidera o país quanto a economia. Então, ou seja, ele exerce, ele tem o domínio, a autoridade para agir nessa direção. Então, ou seja, quando eu sou um ministro, quando eu sou um sacerdote, quer dizer o quê? Eu represento Deus diante do povo. Eu tenho autoridade de Deus na minha vida para fazer o quê? Eu levo para Deus. A função do sacerdote é fazer o quê? Pegar do povo e levar para Deus. Pegar de Deus e levar do povo. Quando os sacerdotes se desviaram, ou seja, quando sempre na história que aconteceu do sacerdócio falhar, e aí Deus levanta o quê? O ministério profético, ele surge exatamente para questionar os sacerdotes que estavam falhando. Agora, o que nós vivemos hoje? Hoje, ou seja, nós queremos ampliar esse princípio de dizer o seguinte: olha, cada crente não é apenas um ministro, mas a verdade é que cada crente é um líder. Dizer que cada crente é um ministro é o mesmo que dizer que ele foi chamado para liderar. Ou seja, ele foi chamado. Mas, ou seja, quando eu digo que ele é de fato um líder, é admitir que cada um recebeu essa habilidade. Conforme a palavra de Deus, a conclusão é inevitável: cada crente é um líder. Ou seja, vamos pensar o seguinte: cada crente é um ministro, ou seja, ele recebeu a capacidade de Deus para ministrar. Ministrar é exercer influência, exercer liderança, ou seja, cumprir um trabalho. Né? Ministério é trabalho, cumprir um trabalho. E o trabalho religioso, na verdade, é o quê? É influenciar pessoas. Amém? Amém ou amém? Amém. Liderança, então o que é liderança? Liderança é a capacidade de influenciar um grupo. Líderes, eles possuem ambição, energia, conhecimento e iniciativa. Presta atenção: conhecimento, ambição, habilidade e iniciativa. Talvez essas características que nós falamos, essa última palavra, é o que gera maior confusão na cabeça das pessoas. A maioria das pessoas, elas preferem ser lideradas, e por isso imagina que não vai saber liderar. Existe uma situação, e isso é comprovado cientificamente. Cientistas, eles fizeram um teste com seres humanos. O que eles fizeram? Pegaram um grupo de pessoas, certo?
5 pessoas, e diferentes, de lugares diferentes, de culturas diferentes, e colocaram dentro de um barco. E aí pegaram esse barco e colocaram no meio de um lago. E falou assim: o objetivo de vocês é chegar até a margem. E essas 5 pessoas chegaram, e aí cada um começou a fazer do seu jeito. Obrigado. Cada uma começou a tentar fazer com que o barco chegasse, mas cada um fazendo um tipo de esforço. Qual foi o resultado? O barco começou a girar no mesmo lugar. Até que um, no meio do grupo, virou e falou assim: opa, vamos parar isso aqui e vamos organizar. Vamos fazer todos um movimento na mesma direção. E qual foi o resultado? Com isso, eles chegaram, cumpriram o objetivo, chegaram até a margem. Qual que é a conclusão da maioria das pessoas? Esse é o líder. Esse é a pessoa escolhida para liderar. Bom, o que eles fizeram? Esse que se destacou como líder, eles tiraram ele e voltaram os 4 para lá. O que aconteceu? Agora eles já tinham visto uma vez. Um dos 4 se levantou e falou: gente, vamos fazer igual a gente fez outra vez. Vamos, todos nós juntos nessa direção. Qual foi o resultado? Eles chegaram até a margem novamente. O que eles fizeram? Aí ele falou assim: não, tudo bem, aqui ele é o líder, mas esse também é o líder. O que eles fizeram? Tiraram esse e colocaram os 3 lá de novo. E o objetivo é o mesmo. O que eles fizeram? A mesma coisa, repetir o comportamento. Qual que é a conclusão? Sempre que um líder sai de cena, outro se levanta. Sempre que um líder sai de cena, outro se levanta para resolver a situação. Qual que foi a característica-chave para definir quem era o líder ali? A iniciativa. A questão é que, na verdade, a maioria de nós fazemos o quê? Nós ficamos esperando no outro. O outro vai fazer, o outro vai fazer, e aí a gente acha que eu não posso ser porque eu não tenho iniciativa. Na verdade, ou seja, o que você precisa ter para ter iniciativa? Assim, você precisa fazer, se mover, é exatamente isso. Enquanto as pessoas, presta atenção, enquanto as pessoas estão preocupadas com o que aprender para liderar, os problemas, e aí, fala assim: não, o que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender um monte de coisa. Mas se eu for líder, eu vou ter um monte de coisa, eu tenho que enfrentar um monte de problema também. Eu vou ter que enfrentar as críticas. Enquanto as pessoas começam a se preocupar com essas coisas, aí o que acontece? Um vai sair na frente e se torna líder. Mas por que ele se tornou líder? Por causa da iniciativa. Quando você olha para você, quantas pessoas estavam junto com você no começo e que você olha para você e fala assim: gente, eu poderia estar num lugar, tipo assim, aquela pessoa, eu cheguei, aquela pessoa já estava aqui há muito tempo, mas eu ultrapassei. Por que às vezes gera algum desconforto? Às vezes, porque uma pessoa chega e aí ela começa a crescer, a desenvolver, e o que eu acho mais fantástico na nossa visão é que tem espaço para todos. Todo aquele que desejar fazer, ele tem espaço. Por quê? Porque nós abrimos as portas para que cada quem seja um ministro mesmo. E aí a gente encontra o quê? Existem pessoas que parecem que pararam no tempo. Mas não é que elas não têm talento, não é que elas não têm habilidade, é que elas deixaram de ter iniciativa. Quando no começo da sua liderança, talvez o que você, na sua célula, talvez você se julgasse que não era o mais habilitado. Vamos fazer uma pesquisa? Aqui. Quantos aqui, quando começaram a liderar, existiam outras pessoas junto de você que poderiam estar liderando no seu lugar, mas você que começou a liderar? Quantos tiveram essa experiência? Levanta a mão. Quase a maioria. Mas por quê? Assim, por que você foi escolhido? Porque você é lindo, bonito, maravilhoso? Naquele momento você demonstrou uma iniciativa diferente. Assim, vê para quem está fazendo, eu sou bonito também, né? Eles contribuíram, né? Ajudou, né? Mas não é só isso, ou seja, a iniciativa é a chave. Ou seja, o que nós vemos? Nós somos criados por Deus para liderar. Isso é claramente estabelecido em Gênesis capítulo 1, verso
verso 28. Quem pode ler para nós aí? Gênesis 1, 28. Está escrito aí. Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, enche e subjugue a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra. Aqui vale o princípio da primeira menção. Essa é a primeira palavra de Deus em relação ao homem. E na primeira palavra de Deus em relação ao homem, existe um imperativo: multiplique-se, domine. A palavra domine é a chave. O que isso implica para nós? A chave é que o destino de cada homem é a liderança. Querendo as pessoas ou não, todos nós lideramos. Se você for olhar você na sua casa, você no seu trabalho, em algum momento você começa, você toma a iniciativa, toma a frente, e daqui a pouco você está se vendo ali liderando. Às vezes não é o seu alvo principal, às vezes você nem queria, mas a circunstância te levou aqui e você pegou e fez. Quantos aqui acharam que nunca iriam liderar e hoje estão liderando? Percebe? Aí eu falei assim, o porquê disso? O porquê disso? Porque é uma característica que está dentro. Ah não, pastor, foi o senhor que me colocou para liderar. Eu não sei, eu só estou te empurrando para você poder fazer aquilo que você foi chamado. Mas ou seja, na hora de lá na ponta, na hora de liderar, quem é que lidera? É você. E aí, tipo assim, você começa a ver que as coisas vão acontecendo. O que nós compreendemos? No corpo de Cristo, cada membro tem uma função, amém? Amém. Agora, dentro dessa função, todos são líderes. Por exemplo, quando você pensa em ver, enxergar, quem que lidera o seu corpo? Os olhos. Os olhos são líderes no aspecto de visão. Você fala com o seu ouvido aí, enxerga para mim. Tem jeito? Tem. Agora, quando o aspecto é falar, quem que é líder? Ou seja, as funções são diferentes, mas na sua característica, ou seja, Deus dotou você de características que são suas. E, ou seja, o que você tem que fazer, outro não fará. A beleza do corpo de Cristo está em nós sermos diferentes. Se fosse todo mundo igual eu, ninguém inventava. Mas não se engana não, você também não. Não se engana não. E aí, tipo assim, é preciso ver a diferença, a diversidade é que nos torna úteis, relevantes. Porque aí, tipo assim, o que eu não consigo fazer, você faz. E aí o que você não consegue fazer, eu faço. E nós juntos cumprimos o propósito. O milagre da igreja é isso. Ou seja, todos podem fazer, todos são importantes. A função que o Senhor nos designa só pode ser desempenhada por meio de liderança. Qualquer propósito só pode ser alcançado se houver liderança. A liderança é a chave para que nós possamos alcançar qualquer coisa. No mercado de trabalho, a liderança é chave. Ou seja, é um princípio que nós temos trabalhado aqui. Por exemplo, mais uma vez, tudo é uma questão de mentalidade. Talvez o que você está ouvindo aqui, você pense que isso aqui só se aplica aqui. Isso é mentira. Isso não é verdade. O que você está recebendo aqui, olha, está tocando a sua vida para ajudar você a ser uma versão melhor de você, aonde você está apontado. Amém. Aleluia. Eu vou falar disso daqui a pouco, mas vamos caminhar. A história do mover de Deus é uma história de líderes. A Bíblia inteira mostra isso. O trabalho de Deus é fazer o quê? É encontrar líderes que se dispõem a cumprir os seus propósitos. Quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que o tempo inteiro é isso. O tempo inteiro. Deus está procurando de pessoas, porque Deus usa pessoas, amém? Amém. Fala para quem está falando, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas, isso é maravilhoso. Isso, tipo assim, isso aí depõe contra uma situação de dificuldade.
dificuldade que as pessoas têm. Existem pessoas que têm um complexo de Adão. Sabe qual é o complexo de Adão? Sim ou não? O complexo de Adão é que ele só quer ouvir de Deus direto. Ele não aceita Deus falar através do outro. Deus tem que falar com ele direto. Se Deus falar com ele direto, ele aceita. E isso é um problema. Por quê? Porque, na verdade, Deus usa você para me abençoar e me usa para abençoar você. Esse é o propósito do corpo. Entendeu? Ou seja, nós nos completamos. Quando eu me isolo, eu quero fazer a coisa sozinho, eu quero esse princípio de unidade. E aí o que acontece? Eu não vou conseguir ir longe. Por quê? Eu vou ser enganado por muitas coisas. Por quê? Porque a gente fica aqui, ai, mas meu coração está tão em paz. Ah não, assim, eu não estou sentindo o coração de fazer isso. Mas Jeremias está dizendo que o coração, ele é enganoso. E na verdade a doença dele é irrecuperável. Enganoso e perverso. É enganoso e perverso, tá bem? Acrescenta aí, perverso. Porque, e na verdade, ou seja, aí a gente encontra o Senhor dizendo para a gente guardar o quê? O coração. E a gente encontra o Senhor dizendo o seguinte: quantos filhos de Deus tem aqui? Amém. Você cantou, falou assim: ah, eu sou filho de Deus, amém? Amém. Aí o Senhor virou e falou assim: filho, dá-me teu coração. Percebeu por quê? Porque se você for andar pelo seu coração, você não estaria aqui. Fala a verdade. Nem eu. Andar pelo meu coração, não. Eu vou andar em qualquer outro lugar. Né? Mas o que acontece? Nós temos um propósito, amém? E aí, ou seja, eu estou disposto a cumprir o propósito de Deus. E por estar disposto a cumprir o propósito de Deus, eu estou aqui. Eu espero que seja sua motivação também, amém? Amém. Glória a Deus. A palavra domínio significa autoridade, controle, governo, poder, senhorio. E todas essas palavras, elas traduzem o quê? Encabeçamento, liderança. Ou seja, exercer domínio, exercer liderança. Quando Adão recebeu a ordem, lá de Gênesis 1:28, na verdade o que? Todos nós estávamos em Adão, amém? A humanidade inteira foi gerada a partir de quem? De Adão, ou seja, nós todos estávamos nele, nós recebemos, ou seja, essa mesma palavra. Isso significa que nós podemos ampliar o nosso conceito e as nossas ambições espirituais. Em vez de querer uma igreja de ministros, e aí, às vezes, quando a gente fala ministro, assim, fica muito limitado, né? Nós queremos, na verdade, porque nós podemos dizer o seguinte: olha, nós queremos uma igreja de líderes. O que vem a ser uma igreja de líderes? Uma igreja de sacerdotes. É uma igreja que entendeu o propósito e ela está fazendo o quê? Ela está exercendo liderança para cumprir isso. Como que nós vamos conquistar a nossa geração? O alvo é conquistar a geração, amém? Amém. Como que nós vamos conquistar? Através de células que se multiplicam uma vez por ano, amém? Amém. Mas se eu olho para a minha célula, se eu olho para as minhas células hoje, e eu não consigo fazer com que eles entendam que cada um você tem que desempenhar o seu papel, esse propósito não vai ser alcançado. Entende que o problema, na verdade, ou seja, por que as pessoas não querem liderar? Por que as pessoas não querem cumprir o propósito de Deus? Por que as pessoas não querem fazer a vontade de Deus? Porque elas não tiveram revelação ainda, entendimento. Elas não entenderam que Deus criou elas para isso. É lógico, irmãos, que, por exemplo, quando a gente, às vezes as pessoas são muito literais naquilo que falam. É lógico que existem pessoas que têm mais habilidade que os outros. Certo ou errado? Existe. Aí que está o problema. A gente não pode confundir propósito com eficiência. Fala comigo: propósito e eficiência são diferentes. Liderança, na verdade, não é uma questão de aprender um método ou adquirir uma técnica, mas se trata, antes de tudo, de assumir uma mentalidade, uma atitude. Certamente a função de liderança envolve certa pressão, né? Não tem jeito. Você está desfazendo as obras do maligno. Quantos aqui estão desfazendo as obras do maligno?
De braço cruzado. Você acha que ele fica assim, batendo palma, você fala assim, nossa, como você é bonito. O que ele vai fazer? O revés vem, a pressão vem de todos os lados. E aí o que acontece? Quais são as estratégias do diabo? Todas possíveis. O diabo não perde a oportunidade, igual eu você. Você já perdeu a oportunidade? Sim ou não? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, né? Já não perde. Ele cria todas as circunstâncias para fazer o quê? Para gerar problemas e tudo. Agora, o que acontece? Até mesmo essa pressão, ela tem o seu ponto positivo. Porque a pressão, ela nos coloca num nível mais alto, amém? O grande problema é que as pessoas, elas fogem da pressão. Ninguém quer ser pressionado. Por quê? Porque incomoda, porque dá desgaste e tudo. Mas a gente só cresce quando a gente é pressionado. A gente só cresce. Você lembra daquela história da família lá? Diz que o mestre, o discípulo, estava andando, passaram numa casa assim, uma capela velha. É uma família assim, com um monte de filhos, e todo mundo lá passando fome. E o que chamava a atenção na vida deles? A pobreza. Aí você vê como é que é? Não, a gente vive aqui do leitinho da vaquinha. A vaquinha dava leite, que eles faziam, tipo assim, eles bebiam o leite, faziam queijo, vendiam e dava para comer o básico ali, o sustento deles estava dando. E qual que era a atitude deles? Sobreviver. Eles não, é um time que joga para não perder. Tá lá. Aí o mestre virou para o discípulo assim: quer resolver o problema? Vamos resolver o problema deles? Vamos. Mata a vaca. Matou a vaquinha. Aí qual que é a ideia inicial? Acabou mesmo, morreu, né? Porque se matar a vaquinha agora. Olha para mim. O que aconteceu? O tempo passou. E depois eles passam para aquele mesmo lugar. E aí eles encontram lá uma grande propriedade. Que chama a atenção não pela pobreza, mas pela riqueza. E aí eles, no aviso de consciência, né, o discípulo veio e falou assim: está vendo? Mas não devia ter matado aquela vaquinha. Aí ó, eles perderam tudo, veio um rico aí desses qualquer, comprou essa terra, construía para montar aquele povo. E aí o mestre disse assim: vamos lá saber. Ele falou assim: então, eu passei aqui há uns anos, um tempo atrás e tal, e tinha uma casinha muito humilde, muito. O que aconteceu com aquele povo? Eu falei assim: uai, era nós mesmo, hein? Era nós que vivíamos. Por que aconteceu? Aconteceu um acidente, não sei o que aconteceu. A vaca que sustentava a faca morreu. E aí depois que a vaca morreu, todo mundo teve que sair à luta. E aí quando todo mundo saiu à luta, nós vencemos. Você sabe por que tem igreja que não cresce? É porque é só 1, 2, 3 que está na luta. E os outros estão lá fazendo o quê? Mamando, é isso mesmo? Mamando. E olha que, presta atenção, deixa eu fazer uma pergunta. Na sua cela tem gente mamando? Sim ou não? Querido, presta atenção, você é criança e está mamando, não tem importância. Agora o estranho é você ver um velho de 70 anos mamando. Um jovem de 30, de 20, de 15, que podia estar fazendo alguma coisa, está lá o quê? Mamando. Tipo assim, isso soa estranho, não soa não? Mas tem muita gente fazendo exatamente isso. Aí, pior. Presta atenção, vamos lá. Quando agimos assim, ou seja, quando agimos dessa forma, quando a gente evita a pressão, evita o desgaste, querido, domingo, cadê a hora? Eu não posso falar muita coisa, né? Depois, mas eu fiquei falando, eu acabei atingindo um grupo religioso aí da cidade, que ele diz que eles estão crescendo muito por quê? Porque eles têm atitude. Enquanto muitas vezes nós estamos quietinhos, confortáveis, o que eles estão fazendo? Eles estão batendo na porta de todo mundo, e aí, ou seja, aqueles que podiam receber a palavra do Evangelho e ser salvos, estão sendo enganados com a mentira, e estão se unindo a eles. Por que isso acontece? Porque muitas das vezes nós estamos evitando desgaste, se poupando. E aí, nós não estamos agindo igual Cristo. Porque o que a palavra diz? Que Deus não poupou o seu próprio filho. Já imaginou o que é isso? Deus não poupou o seu próprio filho. O que isso fala para você?
Vira para quem está do seu lado e diz: o que isso fala para você? Não, ele não fala para a pessoa. Quando você ouve a expressão, Deus não poupou seu próprio filho, o que isso comunica para você? Eu sou amado, o que mais? Oi? Sacrifício, o que mais? Teve pressão, ele suportou a pressão. Agora, o que acontece muitas vezes? Quantas vezes nós não temos agido assim, completamente diferente? Gente, para se conquistar qualquer coisa na vida precisa de sacrifício, sim ou não? Sim. Agora você precisa se conquistar uma cidade inteira. Não vai custar sacrifício? Acho que vai, lógico que vai. Todos nós, não tem nada de errado em você sonhar com grandes realizações. O pastor Luiz disse uma coisa que eu lembro ele falando sobre isso, eu me vi claramente. Eu sonhava, quando a minha visão ainda era limitada, porque eu achava que ser usado por Deus era só cantar e pregar. Eu cresci achando que ser usado por Deus era cantar e pregar. E aí o que acontece? Mesmo com essa visão limitada, Deus colocou paixão no meu coração. Qual que era o meu sonho de criança? Quando eu brincava lá no terreiro da minha avó, lá, diante dos pés de manga, gente, eu pregava com os pés de manga tudo, com os pés de jabuticaba, ia se convertir tudo. Aquela multidão assim, se convertendo. Eu sou dando fruto. A árvore carregadinha assim, eu pregando para eles. Gente, eu sonhava em pegar com as multidões. Eu sonhava, não tem nada de errado em você sonhar em ser bem-sucedido. Só que com o tempo, o que acontece? Deus foi abrindo o entendimento, e eu fui entendendo. Quando eu estou numa reunião dessa com 50 pessoas, eu fico mais empolgado do que quando o auditório está cheio no domingo. Por quê? Cada um de vocês representa 10, 15, 20. E esses 20 têm um potencial para alcançar tantos outros. Ou seja, se eu for bem sucedido aqui, se Deus me usar de maneira objetiva aqui, a gente consegue. Então assim, nós vamos tocar milhares de pessoas. Amém? Então, ou seja, não tem nada de errado a gente sonhar em grandes realizações. Mas desde pequeno, o que acontece com a gente? A gente é reprimido. Nós somos o quê? Domesticados. A gente ouve palavras das pessoas que nós amamos, dos nossos pais, dos nossos amigos. E não, você é presunçoso demais. Eu lembro assim, né? O pessoal do ficou rindo disso, né? Eu ia no Marco Puto, né? Aí, na época eu tinha cabelo, né? Aleluia! Eu tinha cabelo na época. E aí o que acontece? Na época usava os cortes na época era muito pior do que os de hoje. Muito pior, né? Olhava o cabelo cheio de gel assim, e a cabeça parecia uma putarana. Tudo arrepiado. Gente, a minha avó virava para eles e falava assim: isso, sabe que alguém vai olhar para você? Pra que ficar isso tudo aí? Ninguém vai olhar para você não. Mas é a mentalidade. A família da minha mãe, eles poderiam ser muito ricos. Muito ricos. Por que eles não foram? Por causa da mentalidade pequena. Pra você ter ideia. Não vai nessa. Mas o que acontece? Essa mentalidade nos trava. E aí o que acontece? Quando você fala das suas grandes realizações, dos seus sonhos, e você tem que ter cuidado com quem você fala dos seus sonhos, você deve falar dos seus sonhos, você deve falar isso, mas você deve ter cuidado. Por quê? Porque as pessoas vão dizer o seguinte: você precisa ser mais humilde, você é muito soberbo. Você acha que eu já não ouvi e falei assim: esse negócio de conquistar a cidade, de falar dessa cidade de vocês não são muito soberbos, não? Eu falei assim: não, tem fé. É diferente, eu tenho fé, eu creio. Isso vai acontecer, não é para mim engrandecer, para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Eu ouvi a expressão essa semana que eu gostei demais. Você tem que ter um coração igual o Teflon. Viu o Teflon? Como é que é? É uma maravilha, né, irmãs? É ou não é? Faz o negócio no lugar, né? Seu coração tem que ser igual o Teflon. Chegou o elogio, vem, não deixa agarrar você não, passa direto para Deus. Porque quando vem a crítica, o que você faz?
É mais fácil lidar com a crítica ou com o elogio? É mais gostoso lidar com o elogio, né? Pois é, ser não deixa agarrar não, amém? Então o conceito de humildade é equivocado. Humildade é assumir o propósito para o qual você foi criado. Rejeitar o propósito não é humildade, mas sim negligência, mas sim incredulidade, sim comodidade, é ficar cômodo. E essa é a realidade de muitas pessoas na vida da igreja. Por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui para vencer essa mentalidade. Por que as pessoas continuam assim? Porque acreditam numa palavra bonita que chama sofisma. Sabe o que é sofisma? A mentira que parece verdade. É um mito. É um mito. E aí o que acontece? No nosso meio existem alguns mitos da liderança. Ou seja, se Deus colocou dentro de nós esse espírito de liderança que clama por realizar, por que a maioria das pessoas tem medo dessa posição? Por que as pessoas da sua célula às vezes não querem assumir? Vivemos nos perguntando: se não deu, e se não der certo? E se não der como? E se for um fracasso? Nós achamos mais comum que os outros façam e que nós apenas apoiemos. Existem na igreja alguns mitos que atrapalham o envolvimento pleno das pessoas. Esses mitos afetam a nossa mentalidade e bloqueiam o espírito de liderança dentro de nós. A gente vai citar alguns deles, só alguns. Quais são esses mitos? Primeiro, que os líderes nascem líderes. Isso é um mito? Por quê? E aí o pastor já está contradizendo, já está falando que todos nós somos feitos líderes. Só que a expressão que diz que líderes nascem líderes, quer dizer na verdade que uns nascem líderes e outros não. E esse conceito, ele é embasado numa interpretação errada da palavra. E muitas pessoas, ou seja, esse é um dos conceitos mais difíceis que nós temos de vencer. Por quê? Porque ele gera esse comodismo. Para vencer esse conceito, por quê? O que eles fazem? Pegam lá, que a igreja é o corpo de Cristo, uns eles chamam para isso, outros, ou seja, sendo um corpo, cada parte do seu corpo tem uma função. E uma dessas funções é liderar. Só que isso é errado. Evidentemente que existe o dom de liderança. Tem gente que tem aptidão plena para a liderança e tem mais aptidão que os outros. Isso é verdade? É verdade. Mas todos podem liderar. Porque liderança não tem a ver com eficiência. Liderança tem a ver com propósito. Alguns vão ser mais bem sucedidos que os outros, é verdade. Mas, ou seja, liderança tem a ver com o projeto de Deus sobre a sua vida. Para a gente vencer esse projeto, esse mito, basta você pensar na grande comissão. Lembra da grande comissão? O que é a grande comissão? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Vão e façam discípulos. Pergunta número 1: isso é para todos? Sim ou não? Sim. Agora, é possível pregar, fazer discípulos sem exercer influência? Não. Quando Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, um pouco de gente só que é sal e um pouco de gente só que é luz? Não. Qual que é a função da luz? A luz exerce influência sobre esse ambiente aqui. Estava tudo escuro. Quando chega a luz, ela assume o controle. Certo ou errado? Certo. E o sal? O sal, ele faz o quê? Ele preserva, ele salga, ele dá sabor. O sal, se ele for insípido, ele não tem propósito. E aí o que acontece? Nós estamos com muito sal aí, sem propósito, porque está achando que isso é para o outro. Isso é um mito. A grande comissão, ou seja, é um imperativo para todos. Deus, presta atenção, Deus é coerente Deus é coerente e já colocou em você o espírito de liderança para quê? Para você cumprir a missão. Imagina Deus pegar e falar assim: eu
mandar fazer uma coisa que você não tem. Tem jeito? Não tem. Aí o erro estava onde? Em Deus. E Deus é assim ou não? Não é. Outro mito. O mito que a liderança é a vontade de Deus apenas para uns. Isso é um equívoco, nós já falamos sobre isso. É, na verdade, para todos. É a argumentação que nós já dissemos. Terceiro, o mito de que o líder é aquele mais carismático. Querido, presta atenção. Liderança, tipo assim, o carisma, ele é muito útil. Ele bem utilizado, a pessoa que é carismática, expansiva, ele consegue alcançar muitas coisas. Mas isso não é, ou seja, tudo. O líder, ele, antes de ser carismático, ou seja, ele precisa ter outras características. Antes de tudo, ele precisa ser estabelecido pelo caráter dele. Ele precisa ser estabelecido pela integridade, pela iniciativa, o conhecimento, a paixão. Olha, ter caráter é muito mais importante do que ter carisma. Por quê? O cara carismático que não tem caráter vai fazer o quê? Vai adiantar. Não vai adiantar, a coisa não vai avançar. Uma pessoa compenetrada, ou seja, introvertida, ela pode ser bem sucedida na liderança, se ela tiver as outras características. Nós vemos isso assim, dia após dia. Às vezes isso parece que salta dos nossos olhos. Quantas vezes aquele líder, aquela pessoa que você acha que não vai dar nada, que ele é tímido, que ele é problemático, e aí o que ele faz? Ele assume, ele tem iniciativa, arrebenta. E aí aquilo que você depositou sua expectativa toda, que você achava que ia ser a pessoa, deu atrás. Às vezes o que acontece? Nós erramos muito nas nossas células, às vezes, quando a gente começa a olhar por isso, ou seja, eu olho para as pessoas e falo assim, fulano é mais carismático, ele vai ser o líder, ele vai ser o próximo líder. Aí eu começo a investir só nele, e eu esqueço dos demais. E aí aquele vai e cai. O que aconteceu no projeto? Caiu junto. E aí tem que começar tudo de novo. Não tem ninguém. Nós temos ótimos líderes que talvez não fossem a primeira opção quando foi planejada a multiplicação. Mas quando foi necessário, eles estavam dispostos. Eles levantaram a mão e falaram assim, e aí o que acontece? As coisas estão acontecendo. O pastor Alvin diz uma coisa muito importante. Até ele está desenvolvendo uma metodologia que privilegia isso. Que é muito mais fácil você ensinar o obediente, tipo assim, você capacitar o obediente, aquele que é fiel, do que você ensinar fidelidade para o talentoso. Ensinar fidelidade para o talentoso é muito mais difícil do que ensinar, ou seja, do que preparar, capacitar o obediente para ele se tornar talentoso. Tem é uma realidade? Nós vemos isso todo dia. Outro mito, o mito de que o líder tem um temperamento mais autoritário. A não ser líder tem que ser uma pessoa de posição, de que fala e as coisas acontecem. Gente, o mandão nem sempre é o líder. Às vezes o mandão, sabe o que ele é? Ele é um preguiçoso. Aí ele toma a iniciativa para mandar os outros fazer o que ele não quer fazer. Acontece. Acabando o quê? Eu também estou acabando. Vai dar certo. Em 3 minutos. Nem tanto, né? Se você der um time aí, eu recupero espaço aqui. Não, pode tranquilo. Para acabar, acabou. Amém? Vai, multiplica o espaço, Jesus. Ou então paga o tempo para continuar tudo, né? O outro mito, que a liderança é resultado de um treinamento especial. Liderança não é um resultado de um treinamento extraordinário. Quem é bem treinado será mais o quê? Eficiente, isso é verdade. Mas não será mais líder que o outro. Não podemos confundir eficiência com liderança. Eficiência é o fruto do bom treinamento. Já a liderança é uma questão do projeto de Deus. Nós somos projetados. Nós somos projetados para liderar. Amém? Amém. Diga assim, eu fui projetado. Para liderar. Para cumprir o propósito de Deus.
partir que você compreende o projeto de Deus para todos nós, aí você passa a entender, ou seja, a entender esses princípios, e aí o que acontece? Você começa a crescer. Quando a gente pensa em liderança hoje, existe aí um material, um vasto material sobre liderança. Eu comecei, não pude fazer o segundo módulo, mas fiz o primeiro módulo do coach e vou fazer o segundo no mês que vem. O que acontece? O coaching é uma metodologia natural, que pega algumas ferramentas que podem nos ajudar. Isso pode auxiliar? Pode. Se você pega isso para auxiliar, você pode até usar alguma coisa, mas você tem que entender que os princípios de liderança pelos quais nós defendemos, nós vivemos, eles estão muito além dos princípios naturais. E na verdade o que nós temos visto é o contrário. O que nós temos visto é o quê? Os líderes seculares bem-sucedidos, eles estão pegando os princípios que são bíblicos. É a sabedoria bíblica que está sendo aplicada ao mundo dos negócios. Jesus, o maior líder que já existiu. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. É os princípios da palavra. E aí o que acontece? A gente não está usando. E aí o ímpio pega, usa, racha de ganhar dinheiro. E nós fazemos o quê? Nós ficamos olhando. A gente fica olhando. Mas o que acontece? Eu vou passar rápido aqui por esse ponto, porque, ou seja, é importante a gente perceber isso. A gente precisa compreender que é necessário ir além, uma vez que os nossos princípios também são mais superiores. Esses grandes líderes do meio secular, aclamados como maiores do mundo empresarial, será que eles seriam capazes de